Olá, Jardim querido. Nós vamos para mais um devocional de Jardim. O devocional hoje tem por título Revestir-se de Cristo. Está baseado na leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do 11 ao 14, que diz assim: Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. O versículo que fica em destaque é o versículo 12. Deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. E nesse sentido, eu queria meditar sobre o texto de hoje, porque o texto de Romanos, ele nos traz um chamado urgente, profundo e extremamente atual. Ou seja, que chamado é esse? É tempo de despertar, abandonar as obras das trevas e nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve para crentes, ou seja, para pessoas que já conhecem a verdade. Ainda assim, ele exorta: despertem do sono. Isso nos ensina que alguém pode estar dentro do ambiente da fé, mas espiritualmente distraído, acomodado ou enfraquecido, né? Então, vivemos dias em que muitas vozes elas tentam nos moldar, nos moldar, vestir, influenciar. O mundo ele oferece para nós suas roupas espirituais. E quais são elas? O orgulho, a vaidade, desejos desordenados, contendas, invejas e superficialidade. Mas a palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, nos chama hoje para uma escolha diferente. E que escolha é essa? A palavra de Deus nos chama para não se conformar com as trevas, mas revestir-se de Cristo. Então, o primeiro ponto que a gente observa a partir desse texto é que é tempo de despertar do sono espiritual. O apóstolo Paulo ele nos diz: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Aqui esse sono ele não é físico, ele é espiritual. Ou seja, o sono aqui é o estado de quem já não vigia como antes, já não ora como antes, já não sente temor como antes, já não percebe a urgência da vida com Deus como antes. O sono espiritual é um perigo, porque ele não faz barulho. A pessoa vai esfriando aos poucos, vai perdendo a sensibilidade, vai se acostumando com pequenas concessões, vai tratando o pecado com leveza. Ou seja, a pessoa ela vai adiando mudanças que precisam ser feitas. Paulo está dizendo: acordem. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a vida cristã não pode ser vivida no piloto automático. E que o Senhor nos chama à lucidez espiritual, né? Nesse sentido, despertar é reconhecer algumas questões. Primeiro, né, que o tempo é sério, que a volta de Cristo se aproxima, que nossa salvação está mais perto do que quando cremos e que não podemos viver de qualquer maneira. Mas há pessoas que estão acordadas para o trabalho, para os compromissos, para as redes sociais, para os problemas da vida, mas adormecidas para Deus. E hoje o Espírito Santo nos chama ao despertar. Nesse sentido, deixo aqui uma pergunta, né, retórica para os irmãos e irmãs.
Será que alguma área da minha vida espiritual está adormecida? Vamos refletir sobre isso. Segundo ponto, né, que o texto nos aponta é que é tempo de deixar as obras das trevas. O texto continua dizendo: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Paulo mostra um contraste. A noite está passando e o dia está chegando. Em outras palavras, isso fala de quê? De mudança, de transição. De forma que quem pertence a Cristo não foi chamado para continuar vivendo como se ainda estivesse na escuridão. As obras das trevas, elas são práticas, hábitos, pensamentos e escolhas que não combinam com a luz de Deus. Paulo até cita algumas dessas obras, né? Glutonarias, bebedeiras, imundície, dissoluções, contendas e ciúmes. Em outras palavras, ele está mostrando que trevas não são apenas pecados escandalosos, também são atitudes do coração, como, por exemplo, a rivalidade, a inveja, a falta de domínio próprio, os desejos carnais desgovernados, comportamentos que ferem a santidade. E muitas vezes nós queremos a presença de Cristo, mas sem abandonar aquilo que entristece o coração de Deus. Porém, não há como nós nos vestirmos da luz e insistirmos em carregar as trevas. Deixar as obras das trevas exige decisão. Às vezes, isso envolve cortar ambientes, conversas, hábitos, conteúdos, relacionamentos ou práticas que alimentam a velha natureza. A graça de Deus, amados irmãos e irmãs, não serve para justificar a permanência no erro. A graça de Deus, ela nos fortalece para viver em novidade de vida. E como aplicação, a gente poderia dizer o seguinte: não basta apenas nós dizermos, eu amo Jesus. É preciso que a gente diga também, eu renuncio o que não agrada a Jesus. Por fim, terceiro ponto, revestir-se de Cristo é assumir uma nova identidade. Paulo, nesse sentido, ele declara: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a parte central do texto. O cristão não foi chamado apenas para tirar algo ruim, mas para vestir algo santo. Não é apenas abandonar o pecado, em outras palavras, é assumir a vida de Cristo. Revestir-se de Cristo aqui significa buscar ter o caráter de Cristo, pensar como Cristo, buscar agir como Cristo, buscar falar como Cristo, responder como Cristo e andar, em outras palavras, né? Resumindo, revestir-se de Cristo significa andar como alguém que pertence a Cristo. A roupa fala de identidade visível. Muitas vezes a gente julga as pessoas pela forma como elas se vestem. Então, isso porque, como eu disse, a roupa ela é um tipo de identidade visível. Quando Paulo usa essa expressão, ele mostra que Jesus deve ser visto em nossa maneira de viver. Em outras palavras, o mundo precisa enxergar em nós mais do que religiosidade. Ele precisa enxergar a semelhança com Cristo. Nesse sentido, revestir-se de Cristo é escolher diariamente a mansidão em vez da agressividade, a pureza em vez da impureza, a pureza, né, em vez da impureza, para ficar bem enfático, a humildade em vez do orgulho, a paz em vez da contenda e a obediência em vez da carne. Ou seja, revestir-se de Cristo não é algo superficial, não se trata apenas de uma aparência externa, mas de transformação interior que se manifesta no exterior. E isso, amados e amadas, não acontece apenas em momentos de culto, mas na nossa rotina, dentro de casa, no trabalho, na escola, na igreja, no trânsito, né? No trânsito é complicado, né? Cada um tranca em você e você dá vontade logo de xingar, né? Nas conversas,
nas decisões secretas que ninguém vê. E de forma que fica uma pergunta, né? Eu sou cristão, mas essa não é a pergunta principal, né? A pergunta principal não é apenas eu sou cristão, mas a pergunta maior deve ser: eu estou revestido de Cristo? E, por fim, uma dica, né? Para a gente tentar todos os dias se revestir, né? Se revestir de Cristo. A dica é não alimentar a carne, né? Como parte da nossa vida espiritual. Porque Paulo conclui dizendo o seguinte: e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isso é muito prático. Ele ensina que não devemos criar oportunidade para que a carne cresça. Vejam, a Bíblia ela diz o seguinte, quando ela trata, né, da relação dos cristãos com o diabo, ela diz assim, ela não diz enfrente o diabo, ela diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com relação à carne, a Bíblia diz o seguinte: fugir das tentações da carne. Não tem como resistir à carne. A carne é mais forte do que nós. Então a Bíblia orienta que a gente fuja das tentações da carne. A gente não deve criar oportunidades para que a carne cresça. Porque há lutas que não se vencem apenas com oração, mas também com vigilância e corte de ocasião. Muitas quedas não acontecem de repente. Elas são preparadas por pequenas permissões. Quando alimentamos pensamentos errados, ambientes errados, estímulos errados e hábitos errados, a gente está, entre aspas aí, né, providenciando para a carne. Paulo nos chama a responsabilidade espiritual, dizendo, né, que nós não podemos brincar com aquilo que enfraquece nossa comunhão com Deus. Em resumo, né, revestir-se de Cristo também significa aprender a proteger a própria alma. E isso envolve vigiar o que vemos, filtrar o que ouvimos, discernir com quem caminhamos, escolher o que alimenta nossa mente e fugir daquilo que fortalece desejos pecaminosos. A maturidade espiritual ela também aparece na capacidade de dizer não ao que pode nos afastar de Deus. Para concluir, Romanos 13, né, do 11 ao 14, é um chamado para este tempo. Paulo nos lembra aí 3 grandes verdades. A primeira, já é hora de despertar. A segunda, é necessário deixar as obras das trevas. E a terceira, precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, o Evangelho, ele nos mostra que não é apenas sobre perdão, mas ele é também sobre transformação. Cristo não nos chamou para escapar da condenação, mas para viver uma nova vida. Então hoje o Senhor, ele nos convida a examinar o coração, né? Com algumas perguntas. Será que eu estou em um sono espiritual? Será que eu ainda estou tolerando as trevas? Há áreas na minha vida que ainda precisam ser entregues? Há algo da carne que eu estou alimentando? Mas eu quero terminar com uma boa notícia. Porque a boa notícia que eu tenho para dar é que o mesmo Cristo que nos chama é o Cristo que nos fortalece. Ele não apenas ordena, ele também capacita. Nele há graça para despertar, força para renunciar e poder para viver em santidade. Então, nessa meditação de hoje, o convite de Deus é simples e direto. Desperte, abandone e revista-se. Que ao finalizarmos, né, esse devocional, a gente possa refletir e dizer com sinceridade: Senhor, eu não quero apenas falar de Ti, eu quero estar revestido de Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Vamos orar. Senhor Deus,
Nessa hora nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque ela nos desperta, nos corrige e nos conduz em amor. Senhor Deus, se existe em nós qualquer sono espiritual, desperta-nos. Se existe em nós qualquer obra das trevas, nos mostra e nos dá coragem para abandonar. Se nós temos alimentado a carne, perdoa-nos e nos ajuda a vigiar. Nós queremos nos revestir do Senhor Jesus. Nós queremos refletir teu caráter, tua santidade, tua mansidão, tua verdade. Que nossa vida revele a ti em palavras, atitudes e pensamentos. Então, Senhor, fortalece-nos para vivermos como filhos e filhas da luz e que a cada dia sejamos mais parecidos contigo, Jesus. Abençoa a nossa comunidade, abençoa a nossa paróquia, abençoa nossos pastores. Vai consolando aqueles que estão enlutados, vai abrindo porta de emprego para aqueles que se encontram desempregados, restaurando a saúde de quem se encontra enfermo e dá-nos um resto de noite tranquilo, Senhor, com sono reparador quando formos deitar nossas cabeças em nossos travesseiros. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.